Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia do nosso Super Ano Bíblico, estamos juntos em nome de Jesus e vamos direto ao ponto. Se liga só nessa bênção. Hoje passaremos pelo Salmo 63, 64 e 65. Salmos pequenos, mas poderosos. Se liga na bênção. No capítulo 63, eu separei o verso 1, onde denota alguém com uma sede de Deus, com uma fome de Deus, alguém que está envolvido nada mais, nada menos do que numa busca sincera ao Senhor. Quando buscamos verdadeiramente a Deus, mais queremos dele em nossa vida. E o resultado é que a gente, assim como tem sede de água, tem sede de Deus, assim como tem fome para comer todos os dias nossas refeições e nos saciarmos, nos alimentarmos, nos sustentarmos, também passamos a ter fome de Deus. Ou seja, você não fica sem a água tal qual você não fica sem Deus. Você não fica sem o seu alimento tal qual você não fica sem Deus. Deus passa a ser essencial em sua vida. E a minha pergunta é, tua devoção, tua comunhão com Deus está vivendo sob tal perspectiva? Você depende de Deus para viver tanto quanto depende do alimento ou da água. Enfim, assim como o alimento e como a água são indispensáveis na nossa vida, Deus também passa a ser ainda mais indispensável. E uma coisa é a seguinte, às vezes você faz um jejum, fica sem alimento durante algum tempo, mas Deus, a gente nunca faz jejum dele. Você não fica um tempo, eu quero dar um tempo de Deus, não rola. Ele é elemento essencial para a nossa vida e você não pode fazer jejum de Deus. Faz jejum para Deus, mas não faz jejum de Deus. Busque-o constantemente, todos os dias, e que não hajam interrupções em dias na sua vida no que diz respeito a buscar ao Senhor. E aí no Salmo 63, o verso 1, que é inclusive uma composição também do Daniel Litt, que apanhou a letra desse salmo para fazer uma música maravilhosa. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então perceba a analogia, onde o resumo da ópera é o seguinte: Deus é fundamental para a minha existência. Você já alcançou esse grau, esse nível de comunhão, tal qual necessário para a sua vida Deus, tanto quanto o pão e a água, ou ainda mais, você pode até ficar um tempo sem pão e sem água, mas sem Deus em momento nenhum. Enfim, no Salmo 64, você percebe que os ímpios possuem uma língua afiada, tal qual uma espada, e tem muita gente cortando um monte de coração com palavras que desmontam a estrutura de qualquer indivíduo. Que sua boca seja para edificação e para a bênção da vida das pessoas e não para a destruição das pessoas. Então deixa Deus usar essa boca para que glorifique o nome dele. E o verso 3 diz: os quais afiam a língua como espada e apontam qual flechas palavras amargas. Então uma palavra amarga entra no coração das pessoas tal qual uma flechada, entra no coração das pessoas tal qual uma espada que vem para ferir, para machucar, para ceifar a vida, inclusive. E nós estamos aí falando sobre Setembro Amarelo, prevenção de doenças mentais, contra o suicídio, e aí palavras são fundamentais para que as pessoas se sintam amadas, fortalecidas, seguras, recebidas, e assim deve ser. O discípulo de Deus abre a boca para falar da coisa certa no tempo oportuno, que Deus nos dê sabedoria para isso daí. O verso 10 diz, do capítulo 64 de Salmos, que o justo se alegra no Senhor. Qual tem sido tua fonte de alegria? Algumas fontes de alegria, às vezes, se esgotam, não dando-nos motivos mais para sorrir. Se o dinheiro é fonte de alegria, acaba o dinheiro, acabou a alegria. Se o seu carro é fonte de alegria, quebrou o carro, acaba a sua alegria. Então são alegrias aí que não são consistentes, não são perenes, não são duradouras, porque acabam, e acabando o motivo da alegria, cessa a alegria. Mas o Senhor é uma fonte constante de alegria.
porque ele continua sendo perene, sendo sempre quem ele é, porque ele não muda. Então, se a bondade de Deus é tua fonte de alegria, a bondade é disponível todos os dias de modo inesgotável. Se a misericórdia do Senhor é a tua fonte de alegria, a misericórdia do Senhor em fonte inesgotável. Ou seja, se sua alegria baseia-se no Senhor, tal qual ele não se encerra, tal qual não se encerrará os motivos para estarmos contentes. Então, que a nossa maior alegria seja o Senhor, assim estaremos sempre com motivos para estarmos alegres, não é verdade? Muito bem, chegamos ao Salmo 65 neste dia maravilhoso, e aí você repara o verso 6 e o verso 7, onde é evidente a soberania de Deus sobre a natureza. Olha só, verso 6, que por tua força consolida os montes, cingido de poder. O verso 7, que aplaca o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Ou seja, Deus tem controle sobre os montes, Deus tem controle sobre os mares, Deus tem controle sobre o universo, governa tudo de um modo espetacular. Aí a minha pergunta para vocês é o seguinte, para encerrar nossa meditação, reflexão do ano bíblico de hoje. Se Deus controla a natureza com tanta precisão, tem tudo sob suas mãos, você não se sentiria seguro para que ele conduzisse tua vida também? Se ele tem poder para controlar os fenômenos da natureza, não teria poder para direcionar a sua vida? Então por que você hesita em se colocar plenamente nas mãos dele? Não faça mais isso, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Se ele tem poder para controlar esse universo, então ele só precisa da sua autorização para demandar um controle maravilhoso sobre a sua vida. Então confia, entrega, se joga, se lança nos braços do Senhor. Graça e paz, amanhã tem mais, Deus te conduza.